Você sabe qual é a solução para todos os problemas? Pense, responda. Não se atemorizar, nem se inquietar. Essa é a resposta. Essa é a solução para qualquer tipo de problema, porque quando surge qualquer tipo de problema, seja no âmbito espiritual, sentimental, físico, familiar, profissional, e você fica inquieto, então você começa a fazer escolhas erradas, você começa a falar o que não deve, você começa a alimentar pensamentos que não deve, mesmo sendo de Deus. Então, o segredo é você não ficar inquieto. Vou te dar uma orientação infalível. Quando você for orar, não fique fixado no problema ou nos problemas. Diga para Deus que você quer santificar o seu nome por meio do seu caráter, a sua fé e a sua vida. Peça para vir o reino dele sobre você e lhe possuir, que é o Espírito Santo, e que seja feita a vontade dele e não a sua. Entregue esse problema ou problemas a Deus. Você vai ficar em paz, você vai ficar seguro. Se você não fizer como estou orientando, como esperar alcançar alguma coisa de Deus sem confiar? Eu pergunto a você. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou e nos ensina. Quem crer, como ser, quem não crer, como será respondido? Mas quando a gente crer, aí, meu amigo, a gente não fica inquieto, a gente não fica ansioso, a gente entrega nas mãos de Deus e foca naquilo que a gente pode fazer, que é santificar o seu nome, ser possuído pelo seu Espírito e fazer a sua vontade. Enquanto você ficar pensando mais no seu cônjuge, nos filhos, nos pais, nos irmãos, na empresa, nos negócios, nem você e nem eles receberão coisa alguma. Nem você e nenhuma outra área da sua vida será beneficiada. Essa é a verdade. É isso que eu tenho visto em 34 anos de serviço a Deus. O Senhor Jesus já disse o que devemos fazer há 2000 anos atrás. Olha só o que está escrito aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Você pode acompanhar aí em tela dividida. Veja só o texto bíblico. E disse aos seus discípulos, você que se considera um seguidor do Senhor Jesus, portanto vos digo, não é um conselho não. Eu vou pensar, não é uma sugestão não, eu estou dizendo, é isso mesmo. Não estejais o quê? Apreensivos, quer dizer, ansioso, agitado, irritado por problemas, necessidades, decepções. Os sentimentos são inevitáveis, mas você pode fazer a escolha de não ficar apreensivo, ansioso, preocupado. Ele diz, olha, não estejais apreensivos pela vossa vida. Quando fala vida, ele abrange todas as áreas, né? Familiar, física, profissional, sentimental. Sobre o que comereis, ele entra em detalhes. Nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, ele afirma. A vida vale mais. A sua alma vale mais. A sua salvação vale mais. A sua fé vale mais. Mas a vida, ele disse, do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Está aí. A prova de que realmente o que acontece, sabe, quando uma pessoa está com um problema ou uma grande aflição, geralmente, o que acontece? A resposta demora e a pessoa fica como? Ansiosa. É normal que quando você está enfrentando uma dificuldade, uma situação que exige, né, uma resposta imediata, que você fique ansioso. Então você ora, mas ao mesmo tempo fica aflito. O que você tem que fazer? Entregar essa aflição também, essa ansiedade. A ansiedade é sinônimo de dúvida, de falta de confiança. É uma ação constante do mal na mente da pessoa. E aí? Não aconteceu, e aí? Tá piorando, e aí? O que você vai fazer agora? E o que os outros vão falar? Pronto. Se você se inclinar para esses pensamentos, para esses sentimentos, aí a sua fé começa a naufragar. Por isso, meu amigo, embora você mesmo orando, jejuando, mesmo frequentando as reuniões na igreja, e você continua com o pensamento fixo nos problemas,
aí a sua fé se torna infrutífera. Essa é a razão pela qual muitas pessoas dizem, poxa, mas eu vou na igreja, eu oro, eu falei com o pastor, eu falei com o bispo, falei com o obreiro. Por que essa situação não se resolve? Porque você está ansioso. Você está ansioso e a ansiedade atrapalha a sua fé, atrapalha o seu relacionamento com Deus. E digo mais, hein? A ansiedade atrapalha o seu relacionamento também com as pessoas. Bem, agora você já sabe qual é a solução para todos os problemas. Não se atemorize, nem fique inquieto. Vamos fazer como fez o homem de Deus, que assumiu a fé, e aquela fé que ele tinha não foi dada só a ele, não, foi dada a mim e a você também, como está escrito na epístola. Elias era um homem sujeito a falhas e a inclinações e a tentações e a erros, tanto quanto você e eu. Mas ele escolheu crer, ele escolheu se revoltar, ele escolheu ir para o altar. Aí arrebenta. Aí o mal não resiste. O mal existe, o problema existe, a dificuldade existe, mas a fé também existe. E Deus entra em ação quando você e eu vamos para o altar do fogo, que é o altar onde você se oferece como sacrifício e o fogo do Espírito Santo lhe envolve e aí você se torna um instrumento eficaz na mão do Altíssimo. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. Desde o tempo de Salomão, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Estamos nos preparando para amanhã, domingo, quando o Bispo Macedo estará às 7 horas da manhã aqui no Templo de Salomão, o Bispo Renato às 9h30, às 18 horas o Bispo Misael e o Bispo Macedo estará mais uma vez participando. E em todos os templos da Universal, nesse domingo do até quando, né? Até quando você vai ficar inquieto? Até quando você vai ficar ansioso, né? Até quando? Esse domingo é para você que diz, eu preciso de uma resposta. Então, comece fazendo pelo que você acabou de aprender e ouvir, entregando essa inquietação, essa ansiedade. O Bispo Marcos Leão está aqui já em estúdio, com a sua Bíblia em mãos para responder as perguntas enviadas ao nosso programa de diferentes estados do Brasil. Bispo Marcos Leão, não são poucas as pessoas que se deixam vencer pela inquietação, pela ansiedade, e aí acaba neutralizando o poder da fé. Muito boa noite, bispo. Também boa noite, pastor William. E é bom dizer que é um só pensamento, um só espírito, uma só fé. Como aconteceu com Elias. Um só pensamento, uma só fé, um só espírito. Por isso que ele venceu aquilo que ele havia feito o desafio. Fica ligado, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai despertar você nessa noite. Certamente que sim. O número do WhatsApp é o 953 39 28 28, 0 operadora 11. Não esqueça de gravar a sua pergunta com o seu smartphone, com o seu celular em posição horizontal. E caso você diga, bispo, eu quero pedir o resgate através do WhatsApp, eu quero enviar, sabe, uma denúncia, eu quero fazer um pedido, eu posso usar o WhatsApp? Fique à vontade, 953392828, 0 operadora 11, né? Até quando será amanhã o domingo tão esperado na vida de milhões de brasileiros que cansaram de esperar, cansaram de ficar divididos e vão para o altar? Na central de atendimento, nós temos o pastor William, da evangelização aqui do Templo de Salomão, representando assim os voluntários deste grupo, deste mega grupo em todo o Brasil e em todo o mundo. William, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo. Boa noite a todos que nesse momento nos acompanham. O senhor estava comentando a respeito da ansiedade. Eu estava pesquisando aqui, a ansiedade, ela é uma intensa preocupação de algo que a pessoa tem que fazer, tem que conseguir, ela não consegue isso. E você que nesse momento está passando por uma situação como essa e precisa de ajuda, de conselho, de orientação, nós estamos aqui com a nossa equipe cheia do Espírito Santo, prontificada, obreiros, levitas, pastores. Você pode ligar 0 operadora 11 35 73 3535. Muito bem. Eu quero convidar ao Bispo Marcos Leão, ao pastor William, para acompanhar este vídeo, né, essa matéria que foi exibida, inclusive, na Rede Record de televisão esta semana, que a gente recebeu
do bispo Éder, lá da Moldávia, no leste europeu. 2 caminhões saíram da França e chegaram à capital da Moldávia. O país vizinho da Ucrânia recebeu muitos civis, a maioria mulheres e crianças, que fugiram da guerra. Em muitas cidades ucranianas, as casas viraram escombros. As 2 carretas com 40 toneladas de alimentos foram recebidas com palmas dos voluntários. Olá, Bispo Júlio, e a todos. Nós da Moldávia gostaríamos de agradecer todo o apoio do povo, dos voluntários da França. Acabamos de receber 2 carretas com mais de 40 toneladas de alimentos. Com certeza, essa ajuda fará a diferença na vida de milhares de pessoas. Já temos centenas de famílias de refugiados da Ucrânia aguardando esta ajuda. Já estão inscritos. E em breve faremos a distribuição dos alimentos aqui na cidade de Chisinau. Dezenas de pessoas trabalham na capital Chisinau para ajudar a organizar as doações que devem chegar a 2.000 famílias. A entrega será no começo de julho. A Igreja Universal vai organizar um evento para a distribuição. Essa não é a primeira vez que a Universal se mobiliza para ajudar refugiados da guerra. Em março, abril e maio, caminhões saíram de Portugal e da França, carregados com alimentos, produtos de limpeza e brinquedos. No ano passado, com os cuidados necessários durante a pandemia, mais de 1.300.000 trabalhos sociais foram feitos em 116 países, entre eles o Brasil. A cada 25 segundos, alguém no planeta recebeu a ajuda humanitária dos voluntários da Universal em 2021. Quero agradecer a todos os membros, a todos os voluntários de todos os grupos que têm feito possível estas milhões, né, e milhares e centenas de pessoas serem ajudadas de forma individual, personalizada, não apenas aqui no Brasil, como também no leste europeu, em toda a Europa, através do Unisocial. Muito obrigado pelas suas orações. Inclusive, eu queria pedir à produção, você que diz, bispo, Deus tem me abençoado. E diante de todo esse trabalho, né, social e espiritual realizado pela igreja, eu gostaria de fazer a minha doação agora. Você vai saber como fazer a sua doação agora, via online, de forma segura, rápida, de forma que a gente vai poder ajudar as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Saiba como. Onde quer que haja alguém desamparado, a Igreja Universal chega para estender a mão. Essas são algumas das iniciativas que têm beneficiado milhares de famílias no Brasil e no mundo. Se você também quer ajudar as obras sociais da Igreja Universal do Reino de Deus, você pode enviar a sua doação via Pix utilizando a chave social@universal.org ou por transferência bancária, agência 1911, dígito 9, conta corrente 106.576, dígito 9. Certamente que não vai faltar para você nem para os seus. Você está fazendo o possível com que pessoas sejam ajudadas e Deus é o mais interessado em continuar abençoando as obras das suas mãos. Bem, vamos à primeira pergunta? Vamos lá, bispo. Pronto. Olá, eu sou Marina Silva e eu sou da Igreja de Roterdão aqui na Holanda e tenho uma pergunta. Se uma pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas não consegue perdoar, diz que não consegue, não quer perdoar, essa pessoa tem o Espírito Santo? Deus abençoe você, Mariana Silva e todo o pessoal do país aí de Holanda. Primeira coisa, claro que não, porque quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o próprio,
fala com a pessoa, convence a pessoa que ela tem que perdoar. Eu separei aqui para você e para todos 2 versículos muito interessantes. Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim: e quando estiveste orando, perdoar, e tendo alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoa as vossas ofertas. Versículo 26. Mas, se vós não perdoaste, e também o vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará a vossa ofensa. Essa palavra aqui, Mariana, e para todos, como que a pessoa vai ter o perdão de Deus se ela própria não está perdoando aquilo que ela cometeu com alguém? E o próprio Espírito Santo dá à pessoa essa consciência que ela tem que perdoar. E uma vez perdoando, o Pai vai perdoá-la dos seus pecados, né, bispo? Poxa, esse é o preço do perdão divino, que a gente creia que liberando o perdão, nós também seremos perdoados. Eu creio particularmente, bispo Marcos Leão, que a pessoa quando perdoa, ainda que ela não peça a Deus perdão, só em ela estar perdoando a quem lhe ofendeu, Deus já perdoou, o que Jesus deixa claro nesta orientação. E é bom lembrar também, bispo, por exemplo, mesmo que o coração, que é um sentimento, não quer perdoar, mas na cabeça... Isso é importante falar. Eu vou perdoar. Né? É isso aí. Porque o coração fala, não perdoa. Ele não merece. Não merece. Foi ele que te machucou, foi ela que te traiu, foi ele que te abandonou. E a cabeça, que é o espírito, não perdoa. Se você perdoar, será perdoado. E um segredo, na oração, mencione o nome da pessoa que lhe ofendeu, que isso vai lhe ajudar e muito. Eu tive essa experiência logo no início da minha fé. Bem, vamos agora na central de atendimento falar com o William. William, você já tem nomes de pessoas aí que pediram, que precisam de resgate? Bispo, temos sim, inclusive, tem aqui o Genival de Osasco, que ele se encontra afastado. E ele diz que perdeu tudo, está com o casamento destruído e desempregado e também pede a nossa ajuda. Como também o Paulo, de Rio Grande do Norte, também está afastado. A vida está cada vez mais, ele diz aqui, indo águas abaixo. Perdeu todas as conquistas. São Paulo, o senhor diz que perdeu todas as suas conquistas, mas ainda existe uma fé. E foi essa fé que te fez sintonizar aqui no programa e ouvir essa palavra. E agora o que lhe resta é você ir para o altar, colocar a sua dependência totalmente em Deus. E tudo aquilo que o senhor perdeu através da sua fé em Deus vai ser recuperado. Você que precisa da nossa ajuda, pode ligar para cá, 0 operadora 11 3573 3535. É isso aí, meu amigo. Você vai continuar sofrendo até quando? É a pergunta, né? E amanhã será o domingo do até quando? Dos 3 domingos da decisão, amanhã é o primeiro. Você não pode faltar. Inclusive você que está afastado, ou você que está indiferente à fé da decisão. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você diz crer em Deus, mas a sua vida não reflete a esse Deus, ao Deus da Bíblia. O bispo Macedo esteve lá em Israel, no Monte Carmelo, juntamente com os demais bispos, e nós vamos agora a um trechinho dessa mensagem diretamente do Monte Carmelo. Preste atenção nos detalhes. Nós estamos aqui juntos para tratar de um assunto de extrema importância, extrema necessidade, que diz respeito a você, diz respeito à sua vida, à sua situação. Nós estamos aqui no Monte Carmelo. E o Monte Carmelo, para quem não sabe, tem uma história de desafio, uma história que envolveu um homem, que era o profeta Elias, e todo o povo de Israel, uma nação inteira, que estava perdida entre servir a Deus e servir a Baal. E esse profeta de Deus chamou a atenção do povo, porque o
povo estava passando necessidade, o povo estava, a terra estava seca, completamente arrasada pela seca, não chovia. E esse era o âmago da situação de Israel. Exato, bispo, que ilustra a situação do povo, o grande problema do ser humano hoje, que é a divisão de pensamentos, é a divisão de fé. A pessoa fica dividida, então ela se enfraquece. Eu me lembro da história de uma senhora que veio à Igreja Universal e relatou a sua experiência de vida, onde ela disse que por toda a sua vida, ela desde criança aprendeu a servir as entidades e serviu com dedicação, com força, colocou força nas suas obrigações, mas toda a sua vida sofreu de doença, miséria, famílias, problemas de família, problemas financeiros. Quando ela chegou na Igreja Universal, ela ouviu falar do altar do Senhor, o altar de Deus. Agora, Renato, aqui para nós, eu fui espírita, eu acho que muitos aqui também foram espíritas, católicos, etc. A gente tem que tirar o chapéu para o povo espírita. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um povo tão sincero e tão fervoroso quanto o espírita. Eu nunca vi. Como essa senhora, que ela falou, eu descobri que o meu problema não era fé. Eu não tinha falta de fé, eu tinha muita fé. Mas a minha fé, por toda a minha vida, foi colocada no altar errado. E quando ela mudou de altar, ela descobriu o caminho certo e a sua vida foi transformada. Que foi o que aconteceu nesse Monte Carmelo. O desafio de Elias foi o quê? Chamar o povo de volta para o altar de Deus, porque estava dividindo a fé entre o Senhor e o altar de Baal. E também, Renato, a sinceridade, né? A fé estava no lugar errado, mas ela era uma pessoa sincera. Quantas pessoas que estão sofrendo, desesperadas agora, nesse momento, procurando a morte, mas dentro dela, Deus está vendo que há uma sinceridade. Ela quer encontrar esse altar que está sendo apresentado aqui agora no Monte Carmelo para mudar a sua vida. E esse altar está à sua inteira disposição. Em quase 8.000 templos da Universal, esse altar erguido ao Deus vivo, ao Deus do fogo, está aguardando por você. Inclusive, eu queria, Bispo Marcos Leão, fazer agora um pedido ao telespectador, ao ouvinte e internauta. O nosso programa está sendo transmitido pela CNT, Canal 21, por mais de 114 emissoras de rádio em todo o Brasil. E não há desculpa, eu quero que você entre em contato com esse espírita, com essa pessoa que se intitula espírita, católico, evangélico, budista, testemunha de Jeová, muçulmano, judeu, ateu, não importa o nível social, porque nós vamos exibir um caso verídico em instantes. Eu vou dar tempo para você entrar em contato com eles, para que eles sintonizem por meio desta emissora de rádio, de televisão, ou através das redes sociais, para acompanhar o caso verídico do Jonathan. Ele vai falar com este conhecido seu, que professa uma fé em Deus, ou diz que Deus não existe, mas que não vê esse Deus, não vê a manifestação do poder de Deus, a exemplo do que o Bispo Macedo e os demais bispos estavam falando. A pessoa tem uma fé em Deus, mas esse Deus não se materializa na sua vida, e quando vê alguma mudança, sempre é para pior, nunca para melhor. E quando o Jonathan fez uma prova com Deus, ficou provado que Deus existe. E que Deus. Exatamente. Que Deus, né? Porque antes, ele... Bom, podemos falar, podemos estragar. Porque amanhã é o dia do até quando. Eu já estou decidido e eu vou estar aí na Zona Sul de São Paulo, mais precisamente em Santo Amaro, juntamente com 6 ex-viciados que juntos perderam 58 anos de suas vidas. No crack, na cocaína, na maconha, na bebida alcoólica. Olha, esses homens viveram um inferno. Eles não tinham vida, perderam tudo, mas não a fé. E eles vão lhe ajudar, vamos estar juntos aí. Inclusive, eu já tenho aqui uma coisa muito especial, que já está consagrada a Deus desde quinta-feira, né? Você vai saber mais ao respeito. Bem, preste atenção. Agora é a minha vez. 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 Agora é a minha vez.
Domingo, dia 26 de junho, agora é a minha vez. No tratamento para a cura dos vícios, às 15 e 18 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Só faltou aí as imagens, né, do bispo Cláudio Lana, do pastor João, responsável pela cura dos vícios aqui em São Paulo, mais precisamente na zona sul de São Paulo, do pastor Aldo, Murilo, o Danilo, né, o Jefferson. Bem, estaremos aí em número de 7 homens de Deus, né, eles que foram viciados, eu estaria aí dando todo o suporte e ajudando a você. Chegou a hora de você, meu amigo, se libertar. Este ente querido seu também será liberto. Bispo Marcos, vamos a mais uma pergunta? Vamos lá, estou pronto, bispo. Olá, bispo, eu me chamo Rafael, falo de Campos dos Goytacazes. Teria uma dúvida para tirar com o senhor. Lá em Gênesis 14, 23, diz que o rei de Sodoma pediu a Abraão pessoas e não as riquezas. Por quê, bispo? Obrigado, bispo. Deus te abençoe, Rafael, e todo o povo aí de Campos, próximo ao Rio de Janeiro, né? Você citou o versículo, Gênesis 14, é o versículo 21, tá bom? Diz assim, ó. O rei de Sodoma disse para Abrão, dá-me as pessoas e os bens toma para ti. Todo rei, certamente ele pediu as pessoas, porque ele queria servos, pessoas, súbitos, para impor a sua autoridade e para ter domínio a essas pessoas. Não tendo pessoas, não teria riqueza. Então, a ideia do rei de Sodoma era dominar as pessoas, tanto que veio a se destruir, depois para frente. Deus destruiu a cidade de Sodoma, porque havia pecado. O pecado subiu até a Deus. A ira de Deus sobre a cidade. Houve ali uma prostituição. Eles ficaram completamente envolvidos com a vida errada. Tanto que Deus não aceitou aquilo ali. O rei, por sua vez, tendo esse orgulho, tendo as pessoas, eu poderei dominá-las. E assim aconteceu. Agora, no capítulo 18 e no versículo 20, diz assim, eu vou ler para você, olha o que Deus disse aqui, ó. Disse mais o Senhor, portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e, portanto, o seu pecado se tem agravado muito. O pecado deles chegou diante de Deus e Deus assim o destruiu. E assim, bispo, acontece com o diabo. O diabo não está preocupado, ele vai para o lado espiritual, ele está preocupado com a pessoa física, os bens, o ouro, a prata, o corpo, é a alma. A alma para ele é preciosa. Então ele fica focando mais a alma da pessoa. Porque ele não está preocupado com a tua posição. O que você faz, o que você não faz. O que você é a tua alma. Então a visão e a proposta do diabo é levar essas almas também para a perdição. E por isso que ele oferece o mundo, né? Oferece tudo material para que a pessoa se corrompa e perca a alma, que é a salvação. E o rei, diga lá. E o rei de Sodoma estava com essa intenção, né, bicho? Que simbolizava Satanás. Exatamente. Né? Como uma autoridade. Tanto e era um homem pagão. Tanto que o povo, na época, se corrompeu. Se corrompeu completamente. Havia o pecado ali imperado sobre eles. É importante também te mencionar, Bispo Marcos Leão, a importância de você não se deixar influenciar por autoridades pagãs, pessoas incrédulas, promíscuas, viciadas, desequilibradas, incrédulas, a exemplo, né, do rei de Sodoma. Exatamente. E Gomorra, que foram destruídos. A oportunidade foi dada. Eles não puderam dizer, eu não tive. Tiveram, inclusive, cara a cara com Abraão, como também com o rei Melquisedeque, que era justo, sacerdote do Deus Altíssimo. Bem, eu quero que você preste atenção
agora nesse trecho, né, da novela Jezabel, que fala sobre o profeta Elias no Monte Carmelo, quando o fogo desce. E por que o fogo desceu? Preste atenção nos detalhes, porque todos nós chegamos um momento na nossa vida do até quando que você tem que tomar uma decisão de fazer como fez Elias ou não. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E que conforme Tua palavra fiz todas estas coisas. Responda, Senhor! Responda! Para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste voltar o coração deles. Eu não farei! Só o Senhor é Deus! 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 Só o Senhor é Caia de joelhos, meu amigo. Reconheça que só Ele é Deus. Caia de joelhos aí agora. Eu vou pedir para repetir essas imagens em tela dividida. Caia de joelhos aí no presídio, no hospital, em casa. Você que estava se arrumando para ir se encontrar com um amante, para se drogar, sabe? Para fazer um esquema, sabe? Para praticar um crime. Caia de joelhos, não faça isso. Vá para o altar do Deus vivo. Não é por acaso que você está nos assistindo. Nada é por acaso. Ele marcou o encontro com você. Caia de joelhos. Só o Senhor é Deus. Não deixe esse vício desgraçado ser o Senhor da sua vida, essa doença, essa promiscuidade, esse orgulho, essa incredulidade, essa ingratidão. Ah, que só tem um problema, só dificuldade, ninguém me ajuda. Não faz isso. Elias aparentemente estava só, mas não estava. Deus estava com ele e ainda havia 7.000 que não haviam se dobrado. Deus havia conservado. Ah, meu amigo, você não está só. Até quando você vai continuar aí dividido? Até quando você vai continuar aí olhando para trás, para o passado, que fizeram isso, que fizeram aquilo? Isso só faz mal a você, isso só enfraquece você. Isso só apaga você. Vá para o altar. Se perdoe, perdoe quem lhe ofendeu. Porque amanhã, o domingo do até quando, é o dia que você vai tomar a decisão mais sábia na sua vida. E você que já está no altar, se manter aí no altar. Para você que vive na zona sul de São Paulo, aqui na capital, eu vou estar aí com 7 homens de Deus que foram viciados, perderam 58 anos de suas vidas. 58 anos no altar de Baal.
mas um dia eles decidiram colocar essa vida viciada, desacreditada, condenada no altar do Deus vivo. Aí o fogo desceu, o Espírito Santo veio, hoje estão aí casados, realizados e ajudando outras milhares de pessoas. O mesmo vai acontecer com você. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, na Zona Sul, estaremos às 15 e às 18 horas. Chegue cedo porque eles vão estar atendendo. Agora, se prepare, porque são milhares de pessoas. São mais de 12 mil pessoas que estarão participando. Leve seus familiares, convidados, uma multidão como nunca antes, às 15 e às 18 horas. Você é o nosso convidado todo especial. William, antes de exibir o caso verídico desta pessoa que vai falar em detalhes, né, o perigo de estar crendo e sacrificando e com a fé nos altares de deuses que não são deuses, eu quero que você leia aí mais 2 nomes e venha para cá para a gente orar, por favor. Bispo, nós temos aqui o João Cláudio, de Belo Horizonte. Ele também se encontra afastado, não consegue se relacionar com ninguém, sofre com depressão e ansiedade e tem o desejo de suicídio. A Maria de Lourdes também, ela pede a nossa ajuda, mora aqui em São Paulo e também se encontra afastada, sofre com depressão, já há muitos anos, perdeu o filho faz 5 meses e não sabe o que fazer e também tem o desejo de suicídio. Não sabia, porque a partir de agora a senhora sabe, porque a palavra chegou até a senhora. E o tempo que leva para mudar essa situação é o tempo que leva para a senhora tomar uma decisão. E essa decisão a senhora tomou agora, no momento que a senhora veio e pediu essa ajuda, esse socorro. E pode estar certo que a partir desse momento a sua vida começa a se transformar. Nosso telefone é o 011 operadora 3573-3535, bispo. Você que caiu de joelhos, levante-se. Você que disse aí, só o Senhor é Deus. A partir de agora tudo começa a ser diferente. William, vem para cá, traga os nomes. Nós vamos acompanhar o caso verídico. Pode vir, por favor, do Jonathan, com a sua esposa, né? Que vai relatar em detalhes a Thaís, o inferno que eles viveram. E hoje, um pedaço do céu que eles estão vivendo aqui, ó, no mesmo lugar, na mesma terra, no mesmo mundo, onde eles viveram um inferno, hoje eles têm saúde, família, prosperidade, porque estão no altar do Deus vivo. E foi uma decisão dele, né, bispo? Ele decidiu na hora. Na hora crítica. Na hora crítica. Olha, tem muita gente nos assistindo agora, mas não tem ninguém nos assistindo como estava o Jonathan, porque ele estava em um lugar e numa situação que era impossível assistir um programa de televisão. A esposa tinha falado para ele. Não fala mais nada, não. Vamos lá, então. Vamos. Meia-noite e 20. Tá com sono, vó? Eu? Oxe, se eu pudesse eu virava à noite. Pai Chico, hoje a cerimônia foi perfeita. Desce do carro! Calma. Ninguém vai reagir. Meu nome é Jonathan Costa, eu tenho 37 anos e há 34 anos eu servia aos espíritas. Eu nasci no espiritismo, né? Então eu aprendi a fazer sacrifícios, né? Onde tudo que eu fazia gerava em torno deles. Eu tocava tambor, eu era ogã, eu sempre fiz pelas entidades, sempre dei o meu máximo, né? Eu sempre era o 01. Quando a mãe de santo perguntava assim, quem pode fazer isso aqui? Opa, eu já levantava a mão, eu já ia servir. Era sincero, era de coração. Eu deixava de comprar, de fazer para os meus filhos,
para os meus filhos eu deixava de fazer para poder fazer pelas entidades. O sacrifício maior que eu fiz pelos espíritos, né, foi construir um terreiro, um templo para eles. Eu comprei um terreno, comprei caminhão de tijolo, caminhão de pedra, todo o material e com minhas próprias mãos, eu fiz questão de, com as minhas próprias mãos, fazer esse sacrifício de construir aquele templo. Eu ergui um altar, né, para as minhas entidades. Eu me dei tanto, né, para esses espíritos e eu lembro que o meu casamento ele estava acabando. Onde eu cheguei e traí a minha esposa. Ele era muito agressivo em palavras. Eu vi a garra que ele tinha para servir aos encostos. Ele deixava faltar para mim e para minha família. Até que um dia, eu voltando, né, tinha acabado de servir, né, as entidades, eu vindo no meu carro com minha avó, pai de santo. Hoje a cerimônia foi perfeita. Não faltou nada. Meu filho, você tem sido um bom membro. Sem contar o espaço que você está construindo com as suas próprias mãos. Ali a gente vai poder ficar muito mais à vontade para fazer os nossos sacrifícios. Eu tenho feito de tudo. E então eu sofri um assalto. Desce do carro! Calma! E aí o rapaz, né, que é o assaltante, falou, mata ele. E aí esse segundo assaltante veio por trás desse que estava falando, mata ele, e pegou e atirou no meu rosto, a queima-roupa. E daí eu fui socorrido, né, para o hospital. E como eu estava jogando muito sangue para fora, a minha avó parava com as mãos dela, né, o sangue que saía da minha boca e jogava pela janela do carro. E naquele desespero, eu apelei para as entidades, né, para que eu servia. Clamei, pedi, ofertei da boca, né, ali, eu te dou isso, eu dou aquilo, e nada acontecia. Vai parar. Vamos. Quando eu entrei, eu deitei na maca que eu não estava mais conseguindo respirar, e aí eu apaguei, né? Foi aonde eu ouvi o médico falando, já era, morreu. E aí eu vi meu corpo despencar ladeira abaixo, parecia que minha pele estava sendo arrancada no meu corpo. E ali, naquele desespero, aquela aflição, naquela gritaria, parecia que tinha pessoas querendo me pegar, me agarrar, me puxar. Era uma confusão, era uma coisa horrível. E foi aí que eu lembrei da minha esposa falando de Jesus para mim. Jonathan, tu pode pelo menos ouvir o que eu tô te dizendo sobre Jesus? Que Jesus? Da sua igreja de bandido? Thaís, já falei. Eu não quero, eu não preciso. Eu já tenho meu Deus. E se um dia eu precisar do seu, eu te aviso. Vamos continuar? E se um dia eu precisar do seu, eu te aviso. Foi aonde eu fiz um desafio. Eu fiz o grande desafio da minha vida, que eu nunca tinha feito com nada nem com ninguém. Eu desafiei de verdade. Eu falei com Deus dessa forma: Deus, se esse Deus que a minha esposa diz que pode tudo, eu quero ver. Prova para mim que o Senhor pode mesmo. Me tira dessa situação aqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu vou seguir esse Deus que está na Bíblia. Foi aonde eu senti meu corpo parar de descer e comecei a respirar aliviado. Eu escutei o médico falando: ei, volta, volta, volta. Ele voltou. E aí eu senti o médico fazendo
pressionando meu corpo, eu devia estar fazendo massagem cardíaca. E aí um outro médico falou, não tem mais jeito, já tem mais de 5 minutos, o coração dele parou, a respiração parou, não tem mais o que fazer. Foram 2 meses em coma, e quando eu acordei do coma, eu olhei em volta e percebi que eu estava no hospital, né? E aí eu comecei a lembrar do que tinha acontecido e falei assim, nossa, que sonho que eu tive. E naquele momento eu escutei uma voz falando comigo assim, não foi sonho, foi eu que te salvei e eu vou te provar. E assim que eu tive alta, foi uma quarta-feira, e quando foi na sexta-feira, eu fui para a igreja. Foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava. Ele debilitado, pós-cirúrgico, recuperando do que aconteceu, ele falou para mim que iria comigo para o altar. E a partir dali, eu entreguei a minha vida para Jesus. E um mês depois veio a minha primeira fogueira santa. Foi a partir daí que eu percebi que eu tinha que mudar de altar, né? E é onde eu mudei. Eu construí um altar de pedra para o diabo, mas dentro de mim eu construí um altar para Deus. Tudo que eu fiz para as entidades, para os espíritos, o que eu ganhei em troca foi um tiro no rosto. E eu não estava ali fazendo aquela fogueira santa para obter nada em troca. Eu estava ali entregando a minha vida, tudo que eu tinha, porque Deus já tinha me provado que Ele era comigo. Na hora que eu fiz aquele desafio com Ele, me prova, me tira daqui, que eu entrego a minha vida de fato, de verdade, nessa fogueira santa foi aonde eu provei para Deus, eis-me aqui. E quando eu desci do altar, eu desci com a certeza de que tudo se fez de novo. E o mais importante, e o que eu ganhei de mais valioso, foi o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu em mim, foi uma alegria. Foi uma sensação tão maravilhosa. Foi uma certeza de que nada mais me derrubaria. Hoje eu tenho minha empresa, minha esposa engravidou. Minha esposa engravidou e veio minha filha, a Helena, perfeito. No meu casamento eu não tenho nada que reclamar. Ele em casa é um pai excelente. Temos uma filha, uma bebezinha, que é a paixão da vida dele, que ele fala que foi a certeza de que Deus era com ele e que não teria nenhuma sequela. Nós já estamos juntos há 10 anos e na última celebração de casamentos nós oficializamos, né, perante a Deus no altar a nossa união e recebemos a bênção de Deus. O primeiro desafio que eu fiz com Deus foi entregar minha vida para Ele, se Ele me salvasse. E Ele pronto me atendeu. E a partir daí, toda vez que eu quero alguma coisa, que eu estou com uma dificuldade de alguma coisa, eu parto para o altar. Eu vou para cima com toda a força e eu conquisto. E você está aí agora dizendo, meu Deus, se hoje este homem está aí transformado, né, realizado, salvo, que é o mais importante, com a alegria da salvação, por que não eu? Meu amigo, até quando? Até quando você vai continuar insistindo no altar da religiosidade? O Jonathan, 34 anos servindo as entidades, os encostos, no altar, né, de Baal, até que um dia ele entendeu que o altar do Deus vivo requer a nossa vida. É a nossa vida, é mente, como falava o bispo Marcos Leão, a alma e o corpo, é por inteiro. Então, tome essa decisão aí,
nesse domingo do até quando. Saia do altar da religiosidade. A produtora vai exibir aí, olha. Existe este altar. O altar da religiosidade, das tradições, de querer crer em Deus do seu jeito, do jeito da religião A, B, C. Não faça isso, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que quer receber a sua vida, a sua salvação, a sua saúde, o seu espírito, a sua prosperidade, a bênção familiar, tem que crer nele, não do seu jeito, não de forma religiosa, mas como diz as Escrituras Sagradas. E é por isso que nós vamos para o altar do fogo. O altar do fogo é você colocar a sua vida como sacrifício vivo. Altar do fogo é você se oferecer a Deus para que então você seja possuído pelo seu fogo e então você seja transformado. Aí os seus problemas são resolvidos, seus objetivos são alcançados e os seus sonhos são realizados. Bem, não sei se o bispo Marcos quer acrescentar algo ou o pastor William. Bispo, só o testemunho dele falou tudo. Fala tudo. É obedecer e seguir essa fé e o resultado está aí. Vamos orar então em momento de oração. Como servo do Deus vivo, Ele confiou em mim muitas almas para levar ao teu reino, ensinando a verdade, a palavra que conduz à salvação. Esse é o meu desejo como cristão. Como fui salvo, eu preciso salvar o máximo de vidas que se encontram perdidas, como ovelhas sem pastor e sem altar. Espírito Santo, vem me capacitar com os frutos do teu Espírito. Muitas almas vou ganhar. Conta comigo, aonde o vento me levar. Muitas almas para o teu reino, no teu altar eu vou apresentar. Ó meu Pai, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos revelou, tem nos revelado por meio da Tua Palavra, por meio dos casos verídicos, ao exemplo do Jonathan, da sua esposa, através da boca dos Teus servos, desde o bispo Macedo até este obreiro que se deixa usar por Ti. Obrigado, meu Senhor. Agora nós invocamos o Teu poder para que esta pessoa que há minutos atrás caiu de joelhos, se rendendo a Ti, diante do que viu, a Tua palavra, diante do que ouviu, e agora Te invoca. Meu Deus, dá um sinal para ele, um sinal visível, seja no corpo, seja na alma, seja na família, seja no casamento, seja na vida econômica. Eu não sei qual é o sinal que o Senhor vai dar, mas uma coisa eu sei, essa pessoa vai ver algo, vai perceber uma diferença a partir de agora, porque eu não estou invocando a um Deus de pau, de pedra, de gesso, de cobre. Não estou invocando um Deus de uma religião, de uma filosofia, de um livro, de um homem, não. Estamos invocando ao Criador, ao Deus da Bíblia Sagrada. Então agora, meu Deus, dá um sinal para ela, arranca essa dor, essa perturbação, esse desejo de se drogar, de fazer justiça com as próprias mãos, de trair, de deixar tudo e fugir. Saia, encosto, saia, força do mal, saia! Porque agora, essa alma, esse corpo, essa família, essa vida, eu apresento a Deus. Levante o copo com água, pois a declaro consagrada em o nome do Pai, em o nome do Filho
em o nome do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu creio. Então beba e receba um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Agora envolve a sua mente, o seu coração, sua alma, o seu corpo e sai toda dor, sai toda opressão, perturbação, urucubaca, maldição, sai! Em nome de Jesus. Respire profundo. Ah, como é bom falar contigo, Pai, e saber que a nossa oração é respondida. Receba o abraço dele, ele te perdoa. Ele te aceita assim como você está, minha amiga Belbico. Meu Deus, coloca um anjo. Eu quero te pedir, coloca um anjo para segurar na mão dessa pessoa e levá-lo à tua casa nesse domingo do até quando. Porque a partir desse domingo tudo será diferente. Todos que estarão conosco aqui na Zona Sul de São Paulo, na João Dias, e em todos os tempos da Universal, pela manhã, tarde e noite, sejam cheios do teu Espírito. Amém. Como servo do Deus vivo, Ele confiou em mim muitas almas para levar ao teu reino, ensinando a verdade, a palavra que conduz à salvação. Esse é o meu desejo como cristão. Como fui salvo, eu preciso salvar o máximo de vidas que se encontram perdidas, como ovelhas sem pastor e sem altar. Espírito Santo, vem me capacitar com os frutos do teu Espírito. Muitas almas vou ganhar. Conta comigo aonde o vento me levar. Muitas almas para o teu reino, no teu altar eu vou apresentar. No teu altar eu vou apresentar. Como servo do Deus vivo. Pastor William, suas considerações finais? Só agradecer, bispo, e também dizer a todos que o altar está à disposição, independente de qual seja o seu problema. Se eu ir até lá, vai ser solucionado. Você vai acompanhar esses casos de resgate e domingo você vai estar onde? Nós estaremos aqui no Templo de Salomão, 9h30 da manhã, com o bispo Renato Cardoso, com as 7 orações e todo o grupo de evangelização nessa mesma fé, levando esse poder para aqueles que estão também necessitados. Bispo Marcos Leão. Eu tenho certeza que tudo que foi exibido aqui hoje despertou essa pessoa. O testemunho de Jonathan, eu creio, arrebentou. E estaremos também aqui no templo. A que horas? 7 da manhã e 9h30. O bispo Macedo logo Exatamente, cedinho. bem cedinho. Na reunião do jejum. Espremícia, né, bispo? Pois sim. Bem, nos veremos na IURD aí na João Dias, às 15 horas, às 18, ou nas nuvens.